Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor...
Aleluia, esse nome é lindo, ele é poderoso, amém? Vamos nos colocar em pé e vamos continuar declarando a grandeza e as maravilhas do Senhor, o quanto Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Ele é digno de tudo, Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas e não há nenhum outro Deus como o nosso Deus, amém? Se você quiser levantar as suas mãos e continuar adorando ao Senhor e declarando que Ele é tudo na sua vida, Ele é o ar que você respira, sem a presença dEle você não pode viver. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é lindo, aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é o nosso tudo. Não há outro como nosso Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é o único, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor da nossa vida. E as nossas vozes se levantam, Senhor, para declarar isso nessa noite, para que essa cidade, Senhor, creia que há um único Deus, um único Senhor e um único Salvador, digno de honra, glória, aleluia. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega.
Senhor Jesus, nós elevamos o seu nome, nós erguemos em adoração o teu santo e bendito nome. Nós exaltamos aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E nós viemos a esse lugar para continuar a prestar-lhe culto, prestar-lhe adoração, prestar-lhe louvor, porque o Senhor é o alfa, é o ômega, é o início e fim. O Senhor é o começo da nossa adoração e o Senhor é o término da nossa adoração. Ó Deus, desde o dia em que respiramos pela primeira vez nessa terra, o teu nome já é adorado em nossos pulmões, em nossas vidas, em nosso ser, e até o fim, ao último fôlego dado aqui nessa terra, nós estaremos dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. O teu nome é santo, o teu nome é grande, o teu nome é poderoso, e não há outro que seja digno de ser exaltado nesse lugar essa noite. Por isso, seja bem-vindo, seja reconhecido entre esse povo essa noite que te adora. Senhor, nós continuamos a adoração que terminamos nesse espaço domingo passado. Fizemos a adoração na nossa casa, fizemos a adoração na nossa família, fizemos a adoração no nosso dia a dia. E agora, Senhor, nós entregamos a Ti esse tempo, esse espaço, essa hora de adoração comunitária nesse lugar. Seja bem-vindo e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte, Jesus? Amém. Que bom que você veio a esse lugar essa noite para adorar junto conosco. Embora tenha a chuvinha gostosa para a gente ser convidado à nossa cama, à nossa casa, você saiu e chegou aqui para adorar com a gente, com o povo de Deus. Então seja bem-vindo, e eu queria que você, por favor, desse um abraço na pessoa que está perto de você, pelo menos umas 5, 6, dizendo: seja bem-vindo essa noite, que bom que você está aqui, enquanto a gente também cumprimenta o pessoal que nos assiste pela internet. Sejam bem-vindos, obrigado por vocês estarem conosco também, que Deus possa ministrar a sua vida e seu coração, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos dar os nossos cumprimentos, as nossas boas-vindas a todos os que estão, os familiares principalmente das nossas meninas que estão chegando e que daqui a pouquinho vão entrar aqui para fazer uma festa e apresentar a vocês o que Deus fez na vida deles e delas, né? E aliás, o que elas vão levar para casa, o que vão levar para suas vidas, que eu tenho certeza que foi fantástico. E você hoje que veio pela primeira vez, eu queria te dar um presente, aliás, nossa comunidade, queria te dar um presente como forma de alegria, de gratidão por você estar aqui. Você ainda não recebeu esse presente, não veio na nossa comunidade, então hoje, se é a primeira vez, você tem direito a um presente que nós preparamos especialmente para você aqui nesse dia, tá bom? Seja bem-vindo, e eu espero que seja a primeira de muitas e que você se sinta acolhida, acolhido, se sinta muito à vontade em nosso meio por estar aqui. Lembrando você que nós temos celebrações dominicais em 2 horários, às 9h30 hoje pela manhã, nós tivemos um grupo aqui adorando ao Senhor, na mesma celebração, as mesmas músicas, a mesma mensagem, e depois às 19h30, então você pode optar em vir às nossas celebrações e participar conosco. Lembrando que todas as primeiras domingo do mês nós temos a ceia do Senhor, e as crianças não saem, porque os nossos filhos batizados na igreja, eles também recebem a ceia pelos seus pais aqui na nossa comunidade. Então vocês viram domingo passado os pais batizando os seus filhos, é para ministrar-lhes a ceia e para ministrar esse sacramento tão importante na nossa comunidade. Então hoje as crianças não saem, elas ficam conosco o tempo todo. Porém, se caso elas estiverem impaciente, inquieta, caso você não conseguir controlar aí nesse período de celebração, nós temos o espaço aqui ao lado que estará funcionando depois que as meninas entrarem, porque elas estão ocupando lá agora, tá? Daqui 20 minutinhos estará livre lá para você ir com seu filho, a sua filha, assistir a celebração em tempo real e poder participar conosco do culto, tendo o seu filho em segurança e também bem cuidado naquele lugar, tá bom? No espaço do livro, eu até separei meus 2 livros, acho que eu esqueci lá atrás. Tem 2 livros importantes para a gente poder indicar para você sobre família: Castelo de Cartas e outro livro sobre filhos. Se você quiser adquirir, já está acabando esse material sobre família, passa na livraria, receba ali, faz a sua aquisição, é um investimento na sua vida, na sua família, e leitura e aprendizado sempre é muito bem-vindo na nossa vida, certo? Todas as quartas-feiras de manhã, das 6h30 até as 7 horas nós temos a oração, 6h30 da manhã, tá bom? 6h30 até as 7 horas, encerrando com o café da manhã. Se você quer participar conosco desse tempo de comunhão, de intercessão, toda quarta às 6h30 aqui em ponto, tá?
Quintas-feiras, o fruto maduro, a gente tem que relembrar vocês, nós temos percebido que alguns frutos maduros escaparam da gente e não têm participado nas quintas-feiras. Quero lembrar você, continua nosso trabalho, toda quinta-feira, tem crochê, tem alongamento, tem devocional, tem instrumento musical, tem tudo para poder dar uma alegria para você durante a semana, a partir das 13h30, aqui na nossa igreja. Todo o pessoal que está na melhor idade é convidado para participar conosco. E, aviso da viagem missionária, amanhã é a nossa reunião com o pessoal que vai de busão, tá bom? Só com o pessoal que vai de busão. Os que vão de carros 3 dias antes, eles têm uma outra dinâmica. Mas quem vai de ônibus para trabalhar com evangelismo na aldeia, precisa vir amanhã às 19h30. Nós vamos organizar os nossos trabalhos, nossas atividades, e como vai ser o dia 18 naquele lugar, uma atividade tão especial com as crianças e com os adultos da aldeia indígena Sassoró, ali no Mato Grosso do Sul, tá bom? Você deu seu nome, você participou da reunião primeira, você ficou na lista de espera, então amanhã é seu dia. Volta aqui, que amanhã a gente vai organizar os nossos grupos. Quem sabe sobrou uma vaga e você pode ir no ônibus com a gente. São 40 vagas apenas no ônibus, tá bom? Outro aviso, aí no seu envelope, ou melhor, no seu cadeira, tem um envelope em branco. Se você quiser fazer uma oferta especial hoje, além da dízimo, da oferta que você já oferece à igreja, se quiser dar uma contribuição, um valor para essa viagem missionária, você pode fazer isso essa noite. Todas as pessoas que vão na viagem missionária, além da despesa do ônibus, do combustível e da alimentação, eles estão dando uma oferta pessoal para poder cobrir nos gastos, que nós vamos construir uma sala para as crianças lá. Elas hoje não têm lugar para se reunir, e nós vamos fazer uma de alvenaria lá em 3 dias, se Deus assim permitir. E se você quer participar dessa obra, investindo financeiramente, esse envelope em branco você pode fazer, mas você tem que escrever lá, Aldeia Sassoró, ou só escreva Sassoró, que a gente vai canalizar e direcionar esses recursos para poder direcionar ali para a construção da salinha para as crianças nesse dia que nós vamos nessa viagem, tá bom? Conto com a sua participação. Tenho visto que essa igreja é generosa, ela tem sido abençoada, e a Bíblia fala, mais bem-aventurado é coisa dar do que receber. Eu tenho percebido que você tem sido fiel no dízimo, na sua oferta, tenho crido que você é responsável na administração dos seus recursos no reino, e aí mais uma oportunidade para você investir em pessoas, em vida, em gente que pode ser transformada pelo poder do Evangelho. E, último aviso, hoje nós queremos orar pelos nossos presbíteros. Todo dia 1º de agosto é o dia que nós celebramos o dia do presbítero. E eu queria convidar os presbíteros a virem aqui à frente. Por favor, os presbíteros do nosso conselho e os presbíteros em disponibilidade, venham aqui à frente, rapidamente, para nós podermos orar com vocês e por vocês, agradecer a Deus pelas suas vidas, pelas suas famílias. Tem mais algum presbítero em disponibilidade conosco aqui hoje? De uma outra igreja, de uma outra comunidade, que seja presbítero ordenado? Pode vir aqui à frente. Essas pessoas são responsáveis pela administração da comunidade juntamente com o pastor. Eu sou o presbítero docente, eles são presbíteros regentes, e são presbíteros eleitos pela comunidade para cuidarem do povo, para poderem nos ajudar no propósito de Deus aqui nesse lugar. Então, lembre de orar por eles, por suas famílias. Eles também dedicam tempo em reuniões, em participações, também estão à frente dessa comunidade responsáveis juntamente conosco. Orem por eles e por suas famílias aqui nesse lugar também, ok? Vamos estender nossas mãos para cá, vamos orar por eles? Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui conosco essa noite. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida do Edson, do Luiz Carlos, do Mazini, a vida do Marcos, do Enio, do Elias, do Obadias, e o Éder que está em viagem, e os presbíteros dessa comunidade, o seu Romeu, o seu Walter Lan, que estão em disponibilidade. Nós agradecemos ao Senhor pelas suas vidas, pelas suas famílias, e nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pela sabedoria que o Senhor tem lhes dado para conduzir essa obra e essa atividade do Teu reino nesse lugar, Pai. Que o Senhor continue estendendo-lhes a mão, concedendo saúde, bênção e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz dia dos presbíteros, tá bom? Uma salva de palmas aos nossos irmãos. Deus abençoe. Pode se sentar, meus irmãos. Muito, muito obrigado. Depois vocês dão um abraço para eles e dão parabéns pelo dia dos presbíteros, né? Queridos, nós vamos agora apresentar um videozinho para vocês, bem breve, um pouquinho, é só para dar um gostinho para você, adolescente, menina que não foi participar do retiro. O próximo ano vai ter oportunidade para você ir de novo, e eu tenho certeza que vai ser fantástico, vai ser algo maravilhoso na sua vida, como também foi na vida das nossas meninas. Então, vamos assistir esse videozinho e vamos preparar para receber as nossas princesas, que certamente receberam uma identidade em Cristo naquele lugar. Vamos assistir esse vídeo e vamos receber nossas princesas. Quem sou eu pra
que o grande Rei me receba. Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Que Deus De coração pra coração, faço dos meus dias oferta de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio, em ti, toda a esperança, em ti, meu destino, em ti, meu motivo, em ti. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Faze de mim o teu lar, faze de mim o teu lar. Meu lugar é aqui, aos seus pés. Tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Faze de mim o teu lar, faze de mim o teu lar. Boa noite. Bom, enfim, foram 3 dias maravilhosos na presença de Deus, onde Deus falou de formas tremendas e diferentes com cada uma delas. Como vocês podem ver, elas estão com umas coroas, porque agora elas são princesas de Deus. E agora elas pertencem somente a Ele, não mais a este mundo. Então agora elas vão começar a ser diferentes em suas casas, em meio às suas famílias. Podem ter certezas que elas voltaram novas, renovadas, transformadas. E eu gostaria de estar chamando as mulheres que trabalharam no retiro,
A equipe pode subir aqui em cima com a gente. Aqui tem as mulheres da cozinha que fizeram comidas maravilhosas pra gente. Depois da palavra é a melhor parte. Aqui tá as meninas que ficaram nos grupos pequenos, as meninas que decoraram o lugar, que arrumaram tudo para as meninas lá. Tá a equipe de intercessão também. Que nós também temos que ter uma cobertura espiritual naquele lugar. E aqui agora ficaram as meninas que foram no retiro com a gente. Nós estávamos em 74 meninas, todas com um só propósito, que era buscar a Deus. E agora eu vou estar chamando algumas adolescentes que estarão dando algum testemunho do que aconteceu lá. Primeiro eu queria chamar a Maria Eduarda. Boa noite. Bom, quando eu fiquei sabendo que ia ter o retiro, eu já quis logo participar. Daí eu falei com a Isa e ela falou, você vai participar, mas você vai como team, você não vai poder ajudar. E eu fiquei bem triste. Eu queria ir, mas para ajudar. Então, eu fui desanimando, mas mesmo assim eu fui e falei, Deus, eu vou e vou voltar curado de todas as minhas dores. E hoje faz 3 meses que eu perdi o meu irmão. E desde então, eu nunca pensei que eu fosse passar por uma dor dessa. E tem sido muito difícil. Eu comecei a fazer várias perguntas para Deus. O porquê dele, se ele nos ama tanto, por que levar o meu irmão? Por que deixar a gente com essa dor? E junto com as perguntas vieram também os sentimentos. Sentimento de perda, de solidão, de angústia. Mas no retiro, tudo isso foi embora. Eu nunca senti o amor de Deus tão forte que nem eu senti naquele lugar. Um lugar abençoado, com pessoas abençoadas, e que toda aquela angústia, todo aquele sentimento ruim se transformou em amor, em paz. E hoje eu queria compartilhar isso com vocês, que foi uma experiência incrível na minha vida. E hoje todas nós somos princesas de Deus. E o meu lugar é aqui, o nosso lugar é aqui, hoje para servir Ele. Bom, eu queria chamar agora a Tainara. Cadê a Tainara? Boa noite. Então, eu queria agradecer a todo mundo que esteve ao meu lado sempre, e principalmente a Isa, a Ana Júlia e a Geisa. Eles sempre estavam do meu lado, sempre quando eu mais precisei. E, tipo assim, sempre tentaram me mudar e eu nunca dei ouvido pra ninguém. Então, foi difícil eu ir nesse retiro, principalmente por causa da minha mãe. Minha mãe não queria deixar eu ir. Aí, muita gente chegaram nela e falaram assim que ia ser muito bom. Até então, minha mãe chegou e falou pra mim que eu ia. Nesse retiro, foi maravilhoso. Tipo, a gente se liberta nesse retiro. Quando você se ajoelha a Deus, você sente um alivramento, tipo, muito bom. É maravilhoso quando você se dispõe a Deus, você quer mudar. Eu não sou dessa igreja, mas sou católica, mas pretendo vir para essa igreja. E nessa igreja eu me sinto melhor e, tipo, é maravilhoso. E principalmente as meninas que estão ao meu lado, todas. Eu amo todos vocês são maravilhosos minha vida. E, cara, eu amo vocês. Deus é maravilhoso. Mãe, me perdoa por tudo que eu fiz por você. A minha avó também, que eu fiz coisas erradas e tal. Mas, mãe, eu amo vocês. Me perdoa por tudo que eu já fiz.
Eu queria chamar a Graziela. Muita emoção. Boa noite, gente. Bom, como vocês podem estar percebendo, esse retiro foi muito emocionante para mim. Eu recebi muitas bênçãos nele. Graças a Gra, que me apoiou muito para mim poder ir lá. Te agradeço muito. Assim, antes de eu ir no retiro, eu estava totalmente perdida. Não sabia quem eu era, não me sentia amada, me sentia sozinha. E lá no retiro, eu conheci a Deus. Pessoas maravilhosas me apresentaram Ele. Tá vendo esse estilingue? As meninas são todas princesas, mas eu ganhei um estilingue também. Esse estilingue aqui, a gente estudou um pouco sobre a história de Davi. Como Deus deu a arma para ele derrotar os gigantes da vida dele. E esse estilingue agora para mim representa a arma que Deus me deu para mim lutar contra os meus medos, os meus gigantes. E eu tenho fé que eu vou conseguir porque Deus é maravilhoso. Queria chamar a Rafa. Cadê a Rafa? Boa noite, igreja. Bom, primeiramente, eu não queria ir nesse retiro de jeito nenhum. Sabe por que eu fui? Porque Deus me levou porque Ele tinha um propósito para falar na minha vida. Pai, mãe, meus avós, familiares, eu queria pedir perdão por tudo que eu já fiz de errado para vocês. Perdão mesmo. Eu garanto que vocês têm uma nova filha em casa. E eu fui com uma identidade velha, mas hoje eu volto com uma identidade filha amada e princesa do Pai. Amém. Queria chamar a Marcela. Boa noite. Esse retiro ele foi muito maravilhoso. Aconteceu coisas que nunca passou pela minha cabeça que ia acontecer. Cara, Deus é muito maravilhoso. Eu quero pedir para meus pais se colocarem de pé. Eu quero pedir perdão por tudo de errado que eu já fiz. Eu menti muito para vocês. Vocês não imaginam o quanto que eu tô arrependida e vocês sabem como muito vocês. E eu quero que vocês tenham a mesma oportunidade que eu tive de conhecer Deus assim tão bem. Eu amo muito vocês. É isso. Queria chamar a Lariane aqui. Cadê a Lari? Boa noite. Bom, eu achava que eu não ia nesse retiro, porque deu a maior confusão. Então eu fiquei meio desanimada, né? Mas a minha amiga ficou falando, não, você vai. Aí chegou uma hora, a Isa falou que eu ia, eu fiquei super feliz, né? Aí eu cheguei lá, eu cheguei chorando
E, assim, do nada, eu saí muito feliz. E eu não consigo mais chorar por nada. Acabou. Tipo, quando eu penso numa coisa triste, eu não consigo chorar mais. Porque eu acho que eu não sinto mais nada. Tristeza. Eu não sei se meus pais estão aqui, mas se eles não tiverem, eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir desculpa para eles. Tudo que eu fiz. Queria chamar a Nath. Boa noite. Eu queria falar que esse retiro foi muito bom. E eu queria pedir perdão para minha mãe e para o meu irmão, que... Meu Deus, não consigo. Que fez 2 meses que o meu pai faleceu e a gente está conseguindo ficar forte. E me perdoa, mãe, por tudo que eu fiz. E me perdoa, Natan, por eu ser assim com você. Eu vou mudar. Depois desse retiro, eu tenho uma nova identidade. Cata a gente esse retiro. Queria chamar a Gabi. Boa noite. Eu fui convidada para o retiro por uma amiga minha e andou acontecendo coisas que me fizeram, palavras que me disseram que foram fazendo eu desanimar. E aí chegou falei, não, eu não vou. Mas aí, por fim, graças à minha mãe, estava lá me apoiando sempre, minhas amigas, falando, a gente vai mudar. E hoje a gente experimentou uma experiência lá naquele retiro tão maravilhoso. A gente descobriu a nossa identidade, nossa voz que a gente tem. A gente descobriu que a gente não está sozinho. E tudo que a gente pode precisar, a gente pode contar com Deus. E a gente tem as nossas amigas, e principalmente o nosso Papai do Céu. Eu queria que meus pais ficassem de pé também. Eu amo muito vocês. Vocês são tudo para mim. E perdoo por tudo que eu já fiz também, de errado. Eu amo muito vocês. Queria chamar a Ana. Boa noite. Então, eu fui para o retiro com muita expectativa, mas Deus fez muito mais. Foi muito maravilhoso, muito mais do que eu esperava. Muitas experiências com Ele, tipo, aprender mais com Ele. Pedir perdão para Ele por tudo. E saber que Ele nos ama do jeito que a gente é, do jeito que Ele fez. É muito bom. Saber que a gente é filha do Rei é muito bom. Eu quero pedir perdão para minha mãe por tudo que eu fiz. Dizer que eu amo muito ela e a minha família. E agradecer a todas as meninas que ajudou em tudo, que foi muito maravilhoso. E agradecer muito a tia Letícia. E é isso. Bom, meninas, aqui vocês conheceram um pouco do que aconteceu naquele retiro. Mas, para quem já foi, sabe como é. Agora, vocês que ainda não foram, não sabem o que estão perdendo, não sabem o que Deus está esperando vocês naquele lugar. Agora, nós vamos estar tocando... Pode começar a tocar a música.
E aí elas vão dançar um pouquinho uma música lá que elas aprenderam. E depois vamos estar chamando a família e os pais para estarem vindo aqui receber elas. Pode descer lá embaixo. Pode descer lá. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver forte. Eu sou livre, eu sou livre. Os pais, os familiares, os amigos, a igreja como irmãos da fé podem chegar, receber essas meninas, que agora elas são umas novas princesas de Deus. Podem estar vindo receber elas. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão. As trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão. As trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus mais uma vez? Louvado seja Deus por tudo isso que nós estamos vendo e vivendo acontecendo em nossa comunidade. E isso está acontecendo graças à sua generosidade, graças à sua oferta, ao seu dízimo, à sua contribuição, que nós podemos investir em pessoas, investir em gente, que é o melhor investimento que nós fazemos. Então as meninas, as princesas, podem ir voltando para os seus lugares, se assentando. Nós vamos continuar celebrando o nome de Jesus, mas eu queria convidar o Tanner e a Isa que viessem aqui à frente, por favor. E eu queria pedir aqui 1 minuto da sua atenção apenas para te dizer uma coisa. Olha só como que é interessante. Há um ano atrás, na verdade há 6 meses, 7 meses atrás, eu lancei um desafio para o Tanner e para a Isa. E é legal quando você tem pessoas perto de você assim que não tem medo de desafio. Eu falei, por que não fazer um retiro apenas para meninos e apenas para as meninas? Eles então olharam um para o outro, pensaram e falaram, estamos dentro, pastor, estamos juntos, vamos fazer isso. Gente, são jovens organizando, recebendo,
pagando, ligando, contratando, lidando com organização. São jovens fazendo isso, e que coisa linda poder ver. E com certeza nesse desafio que foi lançado, com certeza essa falta de medo de assumir novas responsabilidades tem honrado o seu filho e a sua filha. Então todas as quartas-feiras, das 20 horas ou 19h45 até as 21h15 é o tempo do seu filho adolescente estar aqui com o Tanner, com a Isa. Eles são os líderes da rede Up Teens aqui na nossa comunidade. O Tanner já está em trabalho em tempo integral aqui. Ele estará ajudando nós no condução e no pastoreio dos nossos adolescentes. E são jovens, pessoal. Quantos anos você tem, Isa? 19 anos, o Tanner? 21 anos. E fazendo isso, trabalhando desse jeito, organizando, colocando um pessoal. Você viu tanta gente apoiando, tantas meninas juntas aqui, que estão sendo líderes e ajudando, e regaçando a manga e trabalhando de jeito tão bonito. Isso nos enche de privilégio, de orgulho, de honra de estar aqui. Então, nós estamos vendo isso acontecer. Por favor, continue investindo nessa obra. Por favor, continue trazendo o seu filho. Por favor, participe das quartas-feiras, se você quiser. Nós fazemos um lanche para eles todas as quartas-feiras. E se você quiser participar desse lanche, quiser entrar no rateio dos pais, para poder abençoar os nossos adolescentes aqui toda quarta, procura o Tânia, procura a Isa, fala, eu quero ajudar. Não vai ser uma quarta por mês, talvez uma a cada 2 meses, mas se você puder contribuir e ajudar esse ministério que acontece toda quarta-feira, e essa coisa maravilhosa está acontecendo aqui. Eu tenho certeza que os jovens estão chegando também. Amém, jovens? Amém, então tá bom, glória a Deus. Obrigado, gente, Deus abençoe, tá? Vamos ficar em pé, vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, celebrar a Deus através do seu ato de adoração, que também é contribuição. Cale-se diante dele a terra,
ao Senhor, vós moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia. As mãozinhas levantadas. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Não vou resistir. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. É assim, ó. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, pessoal da adoração. Essa é a música da minha conversão, 2001, 2000, 2002, era essa, o hit, a parada do sucesso era essa, os que confiam no Senhor e celebrar com júbilo ao Senhor. Como é gostoso relembrar essas canções tão maravilhosas. Hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens, dieta espiritual, e nós já falamos sobre vários assuntos aqui, falamos sobre jejum, falamos sobre oração, falamos sobre a mesa, e hoje eu gostaria de introduzir com vocês um assunto aqui um pouco interessante, porque diz respeito a exatamente o nosso estilo de vida. Não sei se você já ouviu falar sobre essa palavra, burnout. Burnout é uma palavra americana que é utilizada muito nos meios de psicólogos, nas clínicas de terapia e nos diagnósticos médicos feitos para pessoas que estão sob grande sistema de estresse ou grande pressão de problemas emocionais. Então, é muito comum que as pessoas hoje vivam burnout, só que burnout não é igual a depressão. A depressão insere a pessoa talvez no isolamento, talvez num desânimo completo com a sua vida, ou talvez até mesmo em algumas atitudes que são relacionadas a ficar sozinho, a ficar quieto, a entristecimento. O burnout não. O burnout, ele coloca a pessoa em atividade, coloca a pessoa na caminhada, coloca a pessoa vivendo com as outras pessoas, no meio da multidão, porém ela está num processo de queimar-se por completo. A palavra burnout significa extinguir a sua chama, queimar-se por completo, que nada mais é do que esgotamento. Esgotamento. E quantos de nós não estamos vivendo de alguma maneira algum nível de esgotamento? Seja ele emocional, seja ele físico, seja ele financeiro, seja ele espiritual, seja ele conjugal, seja ele relacional, ou seja, existem várias áreas da nossa vida que nós podemos estar em burnout. Enquanto a depressão nos atinge em todas as áreas, o burnout tem a tendência de nos escolher em alguns momentos para começar a drenar a nossa força, começar a exaurir a nossa capacidade de resistência, e então nós vamos nos adaptando, reagindo, interagindo, agindo, quando de repente nós nos esgotamos e não há força para levantar da cama, não há força para levantar da cadeira, não há força para lutar pelos objetivos, não há força de andar atrás de projetos e de sonhos da vida. Isso se chama burnout. Agora, o burnout é do capeta? Não, irmãos, o burnout é de Deus, o esgotamento é de Deus, foi Deus que preparou isso, é um dispositivo trazido à nossa saúde para nos alertar de que algo está errado. Por exemplo, lá em casa,
Lá em casa nunca consegui ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo. Você liga um, aí meus pais vão tomar banho lá no chuveiro do fundo, eu não sei, acho que o chuveiro do fundo deve ter algum outro problema, e aí quando ele liga, lá vai o pastor Denis ligar o padrão lá fora que caiu a energia. Não acontece só na minha casa? Também na sua, quando recebe visita lá, né? Talvez é para dizer para eles, olha irmãos, está na hora, né? Já está indo, né? Mas a verdade é que o padrão quando ele cai é excesso de carga, uma sobrecarga para que não entre em curto, para que não coloque a sua casa em chamas, cai o padrão e ali desliga tudo para que você possa corrigir o dano e o erro. Isso é burnout, é de Deus, Ele colocou em nós, para que a gente chegue a esse estado e fale, opa, eu preciso reavaliar as minhas prioridades. É para que a gente não entre num curto-circuito, para que a gente chegue no momento e não entre num problema muito mais sério. Deus instala em nós um dispositivo para colocar a sirene acesa. Cuidado, 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 você está em território perigoso. Portanto, burnout nada mais é o esgotamento de dizer que nós não somos máquinas. É Deus dizendo para você que você pode trabalhar muito, mas você não é máquina. Você pode ganhar muito dinheiro, pode fazer muitas vendas, pode viajar 12, 14 horas por dia no boleia do seu caminhão, mas você não é máquina. Você pode ficar sentado na máquina de costura 12, 13, 14 horas por dia, mas você não é máquina. Você pode ficar em frente à tela do computador, visitando clientes, ligando, fazendo vendas 12, 15 horas por dia, mas você não é máquina. Você pode correr atrás da sua vida, mas você precisa se lembrar que você não é máquina. Por isso hoje eu gostaria de falar com você sobre esse tema, Shabat, a lei do descanso. Se nós queremos ter uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual saudável, é importante que nós possamos aprender sobre a lei espiritual do descanso. Gênesis capítulo de número 2, é o segundo capítulo da Bíblia. Deus já institui a lei do descanso. Êxodo capítulo de número 20, Deus dá 10 mandamentos. Entre os mandamentos está o primeiro, amarás ao teu Deus de todo o teu coração. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, fala a respeito de você não cobiçar. E vai até falar, lembra-te do dia do Senhor para guardar. O Shabat. Então é o mandamento o descanso. O descanso não é ócio, o descanso não é preguiça. O descanso é um mandamento bíblico para manter os seres humanos na condição de seres humanos, para nos lembrar que nós não somos máquinas e que uma hora ou outra vai entrar em curto, ou o casamento, ou a saúde, ou as emoções, ou a vida psíquica, as finanças, a vida espiritual e assim por diante. Portanto, eu queria mostrar para você o texto baseado em 4 momentos. Primeiro eu quero mostrar a palavra descanso na criação, depois a palavra descanso no exílio de Israel, depois a palavra descanso nos tempos de Jesus, e depois a palavra descanso em Jesus. 4 momentos que eu vou apresentar para você. Eu tenho dito que essa série de mensagens tem me trazido muito aprendizado, porque tem me disciplinado em algumas áreas da minha vida que às vezes ficam desalocadas ou ficam desprotegidas. O descanso é uma delas, que eu preciso me policiar e me cuidar, em virtude do alto grau de atividade e do alto grau de hiperatividade também, que às vezes a gente tem no nosso desejo de fazer as coisas. Portanto, eu queria apresentar para você nessa série de mensagens temas como jejum, oração e hoje o descanso. O descanso na criação. Como é que Deus vê o descanso? Vamos ver? O primeiro texto é de Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, e você pode acompanhar comigo a leitura, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, e nele descansou de toda a obra que realizara na sua criação. Deus faz 3 coisas nesse 7º dia. Primeiro, Ele abençoa. Segundo, Ele santifica. A palavra santificar é separar, é um momento separado, é um dia separado. E em terceiro, Ele descansa. A palavra descansar aqui não é preguiça, e nós vamos aprender isso hoje. A palavra descansar não é colocar o pé em cima da mesa e colocar os cotovelos para trás. A palavra descansar é uma palavra profunda que precisa ser recuperada no nosso vocabulário o quanto antes e o mais urgentemente possível. Se você olhar, Deus descansou. Que dia da semana? No 7º. Mas espera aí, pastor, como é que a gente faz para saber? Essa que é a grande questão. Nós, no senso comum, dizemos que no 7º dia da semana. Só que a Bíblia fala que Deus criou o universo em 6 dias. E quanto tempo Deus demorou para fazer esse universo? Os cientistas vão dizer que são bilhões de anos para criar-se a estratosfera, a atmosfera, a crostosfera e tudo mais que existe para a formação da vida humana.
Mas a verdade é que a Bíblia fala que foi em 6 dias. Os teólogos até concordam de que esses 6 dias podem ser dias, pode ser minutos e segundos, mas é bem provável que não seja. Por quê? Porque Deus está acima desse tempo, além desse tempo. E 6 dias pode ser milhões de anos, e o 7º dia pode ser um tempo. Pode ser um tempo. Não é um dia, não é um momento, não é um tempo específico, mas pode ser uma atitude. O fato de Deus descansar me traz uma lembrança muito interessante que me fala a respeito da origem do sábado. Então a minha pergunta para você é: Shabat, que é a palavra descanso, a gente traduz como sábado na Bíblia, mas deveria ser traduzido como descanso, tá, pessoal? Então Deus no 7º dia, Shabat. Lembre de guardar o Shabat. Não é guardar o sábado, é guardar o descanso. No nosso português se tornou sábado. Por quê? Porque para nós somos adeptos ao calendário gregoriano. O calendário gregoriano foi um calendário proposto em 1582 para unificar todo o calendário da Europa. Cada um tinha seu calendário. Por exemplo, esse ano é o ano de número 5.700 e pouco do calendário judaico. Esse ano é o ano de 6.800 e pouco no calendário babilônico. É o ano 22.000 não sei o que do calendário chinês. Cada um tinha o seu calendário. Aí o Papa Gregório VIII, ele tem uma ideia brilhante de unificar o calendário na Europa e chama isso de calendário gregoriano, que para nós é o calendário ocidental. Os dias da semana tinham nomes. Por exemplo, em espanhol, você vai conhecer melhor isso. Miércoles, lunes, viernes. Você tem lá os nomes espanhóis são relacionados aos deuses romanos. Dia de Marte, dia de Vênus, dia de Saturno, pronto. Sábado era o dia de Saturno. Dos 7 dias da semana, um dia era consagrado a Saturno, o deus do tempo. Que interessante olhar isso aí. O 7º dia para o calendário romano, para o calendário gregoriano, significava o dia de Saturno. Até 1582, sábado se chamava dia de Saturno. Até 1582, sábado não era sábado, era dia de Saturno. Tem alguma língua que você vai lembrar que tem o dia de Saturno ainda hoje chamado? Saturday. Lembra da aula de inglês? Do you speak English? Saturday. Saturday nada mais é do que uma expressão dia de Saturno. Saturday. Dia de Saturno ainda hoje na língua inglesa. Ou seja, se nós olharmos e observarmos, nós vamos notar, por exemplo, Monday, dia da lua. Ou seja, todos os atos e as estrelas eram contados nos dias da semana para o calendário, como os maias fizeram aqui na América Central. Ou seja, nós estamos diante do sábado no calendário ocidental, falando que sábado é o dia do descanso, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia chama Shabat. E o Gregório, o Papa Gregório, entendeu que Sabatum estava relacionado ao Shabat judaico e colocou e instituiu o sábado como o dia de descanso ou o dia da semana chamado dia Shabat. Ou seja, nós pegamos um nome de um dia da semana e transferimos para uma atitude que a Bíblia espera de nós. O Shabat é uma ordem. Shabat está nos 10 mandamentos, ou os 10 mandamentos são válidos mais? Ainda são para o seu povo, o povo de Deus. Agora, para nós associamos sábado e Shabat, e não são a mesma coisa, queridos. Sábado, no calendário romano, Saturno, dia de Saturno. Saturno era o deus romano para Cronos. Cronos era a deusa grega. Sabe o que significa cronologia? Cronológico, Cronos. A deusa grega foi transferida para o calendário romano como Saturno, e hoje a gente chama isso de sábado como uma perspectiva judaica. Tá, você está entendendo a confusão? Eu quero que você entenda que primeiro vem uma confusão, para depois vir o esclarecimento. O que eu quero dizer isso com você? Embora o sábado seja o 7º dia no calendário oficial, culturalmente ele é o 6º dia no calendário do Ocidente. Porque o sábado é o último dia da semana, sabia disso? Sabia? É o último dia. O primeiro dia da semana é domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Só que nós, nos ocidentais, trabalhamos a segunda-feira como o primeiro dia da semana, porque é o primeiro dia útil. Então, para nós, sábado não é o 7º dia. Para a nossa cultura, sábado é o 6º dia.
Nós vamos ter o nosso Shabat, a maioria de nós que somos profissionais, vamos ter o nosso Shabat não no sábado, nós vamos ter no domingo. Mudou-se a perspectiva, mudou-se a cultura, e nós estamos falhos nessa prática, porque nós associamos sábado e descanso no calendário humano. Sábado ou domingo, então? Qual é o dia para eu descansar? Qual é o dia que Deus separou para mim? Bom, vamos ver isso na Bíblia? Lembra-te do dia de sábado, ordem de Deus, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e nele farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Êxodo 28. Olha que interessante isso daqui. Quantos dias a Bíblia fala que a gente tem que trabalhar? 6. E descansar? No 7º. Quando que é isso? Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu Shabat. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu desfrute. Cada um tem o seu descanso. Por exemplo, a minha semana começa na terça-feira e vai de terça até domingo. Domingo é meu último dia da semana. Eu estou trabalhando no meu 6º dia, e o meu 7º dia é segunda-feira. Ah, vem em mim segunda-feira. Como é bom a segunda-feira para a vida do pastor. Vocês não têm ideia. Sem agenda, sem compromisso, sem WhatsApp. Apenas a alegria de poder ter o meu Shabat. Ou seja, eu estou trazendo para você a consideração de que 6 dias você trabalha e o 7º você descansa. Existem os sabadistas, que são os adeptos de guardar o sábado. Tudo bem, isso funciona muito bem no Oriente. Nós tivemos em Israel e tivemos a oportunidade de ver o sábado em Israel. Chega no sábado, tudo fecha. As pessoas correm para fazer a compra na sexta, até às 6 horas da tarde. Elas correm para fazer tudo que tem que fazer, porque sábado não tem ninguém na rua. É proibido andar pela rua, é proibido dirigir carro, é proibido apertar o botão do elevador. Sabia disso? Eu estava na região do Mar Morto, num hotel, e aí eu estava sozinho, voltando, e entrei no elevador. Quando eu entrei no elevador, me deu um desespero, porque eu apertava os botõezinhos e não acendia a luz, e a porta fechou. Eu falei, meu Deus do céu, o que acontece aqui? Comecei a fazer aquela oração, Senhor, guarda o teu servo, abençoa teu filho, livra de todo mal, e comecei ali a invocar a graça de Deus, porque é um negócio terrível você ficar preso no elevador, né? E eu apertei, e daqui a pouco o elevador subiu. Falei, meu Deus, e agora? Onde que ele vai me levar? Não apertei nenhum botão, e parou no primeiro andar. Aí graças a Deus, saí do elevador, e olhei, e estava escrito assim, uma placa bem grande, Shabbat Elevator, ou elevador sabático. O elevador sabático é para os judeus que guardam o sábado, ou, né, porque na tradição, eles não podem nem apertar o botão. Eles não podem nem fazer a força de apertar o botão do seu andar. Então o elevador sabático, eu estive lá e passei esse mico. O elevador sabático, se você mora no 28º andar, ele vai parar de andar em andar, para você não apertar nenhum botão. Então vai o primeiro, segundo, terceiro, e a volta é a mesma coisa, de andar em andar, para a pessoa descer, para ela não poder apertar o botão. Já pensou nisso? Isso é sábado de verdade? As ruas paradas, a gente andava nas ruas de Jerusalém, aquele tumulto, e vai, era 20 minutos para você conseguir andar 2 quilômetros, 1,5 quilômetros, aquela tortura. O sábado a gente andou, passeou tudo, viu tudo quanto era lugar, em coisa de 1h30. O que está tudo parado lá? Porque lá é sábado. Só que daí o que acontece no domingo? Domingo as crianças estão de bolsa nas costas, estão de mochilinha. O pessoal está abrindo comércio, o pessoal está indo para o trabalho, a padaria voltou a abrir, a vida volta ao normal, porque domingo é o primeiro dia da semana, as crianças estudam de domingo a sexta, e sábado é o dia do descanso. Agora, na nossa cultura ocidental, dá para fazer isso no sábado, pessoal? Dá para fazer no sábado? Então essa cultura que foi trazida para nós, que tem que guardar o sábado, na verdade nos coloca numa contradição muito grande, porque nós não conseguimos fazer isso na cultura ocidental. Domingo a gente vai ter que descansar de novo. Ou seja, aqueles que são sabadistas estão num erro doutrinário e bíblico, porque a Bíblia fala para trabalhar 6 dias e descansar o 7º. Os sabadistas trabalham 5, descansam o 6º e folgam o 7º. Está errado. É contra ao que nós aprendemos na palavra. Então esse negócio de guardar o sábado, que criou-se uma estrutura de religião e de doutrina, na verdade está muito longe do que a Bíblia apresenta do que ser verdade. Então sábado ou domingo?
Qual dia é mais apropriado para a gente guardar o nosso Shabat na civilização ocidental? Qual dia para você? Qual dia você acha o melhor? Domingo, você respondeu? Será? Olha o que a Bíblia diz. De fato, 1000 anos para ti são como o dia que ontem passou, como as horas da noite. Salmo 94. 1000 dias para o Senhor são como o vento que passou. 1000 anos, Deus nem contou, porque Deus está acima da contagem. Portanto, quando Deus fala que Ele criou em 6 dias e ao 7º descansou, nós não podemos levar literalmente isso. Dizer que o 7º dia é um dia de 24 horas, dizer que o 7º dia é contado pelo relógio, pelo cronos, pelo segundo, contar que o dia é a segunda, é a terça ou a sábado. Na verdade, se a gente observar, existe uma contradição entre cronos e kairos. Pessoal, nós seres humanos estamos dentro disso aqui. Falta 15 minutos para a gente terminar o culto. Falta 20 minutos para a gente pegar o nosso lanche. Falta 1 hora para a gente estar deitado e dormindo. É assim que a gente trabalha, cronológico. Mas Deus não tem cronos. Porque 1000 dias para o Senhor são como o dia que ontem passou. 1000 anos. Agora, olha que interessante isso daqui. Pensa bem. Quando a última vez que você colocou soneca no celular, lembra? Você tinha que acordar 10 para as 8. Aí tocou o celular lá 10 para as 8, você olhou o soneca e mais um pouquinho, né? Mais 5 minutinhos. Aí você só fechou o olho. Pastor, eu só fechei o olho, não deu nem tempo de babar. O jeito que eu fechei o olho, eu abri, meu Deus, 20 para as 9, o que eu faço da minha vida? Esse é um símbolo de quando a gente sai do cronológico. Quando a gente dorme, quando a pessoa entra em coma, ela sai do cronológico e entra no kairos, que é um tempo acima da linha do tempo. Não há medições para ele, não há tempos, não há segundos, não há meses, não há dias, não há anos. Deus está no kairos, nós estamos no cronômetro. Portanto, colocar o Shabat de Deus dentro do nosso cronômetro é muito infantil, é muito pequeno, é muito limitado. Portanto, na minha concepção e no meu estudo bíblico, a atitude de guardar o Shabat é mais importante que o tempo. É a atitude que importa. Não é se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira, como é no meu caso, se é na quinta-feira, como é o caso do Tânia e do Guilherme, ou do Tânia e do Renato, se é na sexta-feira, como é o caso do Guilherme, que são hoje, né, funcionários da nossa comunidade, como da equipe pastoral. Não importa qual é o dia da semana, não importa qual é o tempo, se é uma noite com a minha família, se é uma tarde com os meus filhos, mas o Shabat é extremamente necessário para eu poder me descansar e poder repousar. Então, grave isso. Shabat não é calendário, não é sábado, não é dia da semana. É a atitude de descansar que a gente está perdendo e que a gente está abrindo mão. Quer ver o porquê que nós estamos perdendo? Porque Shabat não é um tempo e é uma atitude. Porque descansar significa parar e desfrutar. Descansar significa parar e desfrutar. Eu vou mostrar para você uma imagem que vai realmente interpretar o que Deus fez quando Ele criou os céus e a terra. Essa imagem, pessoal, ela é uma metáfora para você entender o que significa o descanso de Deus. Porque o pessoal fala, Deus criou tudo, olha beleza, olha lá o girafa, olha o pescoção da girafa, olha lá a tromba do elefante, veja as cachoeiras, olha o arco-íris, beleza, valeu gente, vou descansar, vou tirar umas férias no Caribe que eu mesmo criei. Deus não faz isso, porque a palavra descanso na Bíblia não significa isso. Sabe o que a palavra descanso significa? Isso aqui. Que imagem é essa? Essa é uma imagem chamada de metalinguagem, que é quando o autor desenha ele mesmo. Então o pintor aqui descreve ele mesmo, Rembrandt. Rembrandt, ele fala o seguinte, ele faz um quadro e dá 3 passos para trás e olha para o seu quadro, agora é a hora de desfrutar o que eu fiz. Ele não ficou apenas fazendo pinceladas, ele não ficou apenas escolhendo as cores, ele não trabalhou apenas o cromatismo, ele olhou para o seu quadro, deu 3 passos para trás e disse, essa é a obra que eu fiz. E ele começa a ver as nuances, os detalhes e começa a desfrutar, o artista começa a desfrutar do que ele fez. Esta é a imagem de Deus criando o universo. Depois que ele fez tudo, deu 3 passos para trás, metaforicamente, olhou e disse, eis que tudo é bom. Descansar para Deus é desfrutar, é aproveitar, é ter prazer, é deleite, é parar e ver o que foi feito. Quantos de nós estamos perdendo esse prazer? Quantos de nós estamos perdendo esse desfrute que é bíblico? Deus nos chama para desfrutar. Deus nos chama para olhar o quadro que foi criado na nossa vida.
Quanto tempo você lutou para construir a sua casa? Quanto tempo você lutou para construir aquilo que patrimônio que você tem? Só que você não tem tempo para desfrutar. Não tem tempo para aproveitar. Você nunca tem tempo para cortar a grama do seu próprio jardim, de lavar o seu próprio quintal, de olhar as coisas na sua casa e ver o que pode ser feito. Nunca tem tempo de ficar na sua casa, de descansar, de aproveitar. É sempre correndo atrás de mais. Agora eu tenho a minha casa, agora eu vou atrás da minha chácara. Agora eu tenho a chácara, agora eu vou atrás da casa na praia. Agora eu tenho a casa na praia, agora eu vou atrás da minha empresa. Oi, quando é que você aproveita isso? Eu aconselho pessoas e conheço pessoas que batem no peito e dizem assim: pastor, faz 18 anos que eu não tiro férias. Faz 20 anos que eu não tiro férias. Pastor, eu sou um homem trabalhador, eu não tenho preguiça de trabalhar. Cuidado, hein? Cuidado, porque o trabalho já se tornou um ídolo para você. Gente que fala: eu não tenho preguiça, eu não tenho dia de descanso, pastor. Eu trabalho qualquer dia, qualquer momento, qualquer hora. Cuidado, hein? Porque você está contra as escrituras que pedem para a gente dar um passinho para trás e desfrutar. Tem gente que não consegue desfrutar o carro novo que comprou. Tem gente que não consegue desfrutar a família que construiu. Que coisa preciosa e maravilhosa, no dia de descanso, no Shabat, você pegar os seus filhos, fazer uma caminhada com eles, e eles andarem um pouquinho na frente que vocês, e você olhar lá de trás e ver aquela imagem, os dois andando e falar: meu Deus, o Senhor é bom. Que coisa maravilhosa você abrir o portão eletrônico da sua casa e num momento talvez sozinho olhar: Deus, eu tenho um teto para morar. Shabat é gratidão. Shabat é lembrar o que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Shabat é entrar na nossa empresa, um dia de descanso, e olhar para tudo aquilo que Deus tem feito, para tudo aquilo que a gente tem recebido das mãos. Shabat é um tempo de refrigério, é tempo de aproveitar, de desfrutar todas as obras das nossas mãos. Só que você tem trabalhado e não tem desfrutado. Como é que a gente faz para lidar com isso? Talvez seja a nossa mentalidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Em Israel, tem o menor índice de divórcio do mundo. Por quê? Porque eles fazem isso aqui toda sexta-feira. Infelizmente, eles fazem baseado apenas na religiosidade. Eles não têm a presença de Jesus e o Messias que veio ao mundo. Eles não reconhecem. Mas toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, eles se sentam em torno da mesa na sua casa. É a coisa mais linda. A primeira vez que eu fui para Israel e eu cheguei e fui num hotel, eu nunca tinha visto aquilo me impactou. Eu vi todas as mulheres bem vestidas, os pais com seus ternos, suas gravatas, os filhos todos bem arrumados e todos sentados, o restaurante do hotel lotado. E eu perguntei para o guia: o que está acontecendo aqui hoje? É festa de casamento? Ele disse: não, é Shabat. Sexta-feira, o pai, o chefe da família, tem a responsabilidade de colocar os filhos em volta da mesa, a família em volta da mesa, genro, nora, neto, esposa, e ele vai falar: Deus nos abençoou 6 dias, hoje nós recebemos o dia do Senhor. E do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol de sábado, nós vamos reconhecer a bondade, a misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida. Se você quiser estudar um povo que tem uma cultura, que sustenta a família e que sustenta altos padrões morais, índice de criminalidade 0. Fiquei sabendo que eles estão alugando presídios para outros países para o pessoal mandar para lá, porque não tem presidiário para mandar lá dentro. Índice de marginalização 0, porque as pessoas aprenderam a ficar em torno da mesa. E o chefe da família, nós temos falado sobre isso nessa comunidade, os homens quinta-feira, se você não veio, perdeu. Nós temos falado sobre isso, homens na sexta, perdão. Se você não veio, perdeu. Homem, coloque a sua família na mesa, coloque a sua família no altar de Deus. Lembre, olhe para os seus filhos, olhe para a sua esposa, olhe para a sua casa, sente-se, receba o dia do descanso, tenha um dia para gastar com a família, saia do celular, desliga essa porcaria de Facebook, desliga a Netflix. O dia do descanso é o dia do prazer, é o dia do desfrute. Você pode fazer tudo isso também, mas deixa para incentivar a sua família a ter o prazer de receber o descanso com você. Descanse com outra pessoa, descanse junto com alguém. Saia com a esposa, vai jantar com ela num lugar diferente, abraça os seus filhos, leve para uma caminhada, vai ver ele treinar futebol, vai fazer alguma coisa que você possa se livrar da máquina do tempo, da tirania do calendário, da tirania do WhatsApp. Saia e vai aproveitar. Sexta-feira à noite os judeus recebem, e toda sexta-feira eles fazem isso. Quantas vezes por ano, pastor? Quantas sextas-feiras tem um ano? 52.
Toda sexta-feira do ano, faça chuva, faça sol, o pai recebe a família, os filhos se programam para poder viajar e chegar na sexta-feira para o Shabá, todo mundo se programa para terminar o compromisso para o Shabá, e a gente não consegue colocar a nossa família, os nossos filhos de 8 anos de idade na mesa da nossa casa. Não consegue colocar um adolescente de 16 anos de idade que não trabalha, não faz nada da vida, só fica consumindo energia, lavando o cabelo 3 horas dentro do banheiro, e não conseguimos colocar dentro de casa para poder servi-los com a palavra do ministério. Sabe por quê? Porque a gente não tem Shabat para dar. A gente só tem gritaria, contenda, briga. Rapaz, você vai nas casas e é uma brigaria, aquele tumulto. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? Gente, paz, calma, serenidade. É o símbolo de um lar que está aprendendo a receber o Shabat de Deus. Que dia que é isso? Não sei, meu irmão. Não sei que dia do calendário vai ser para você, mas tem que ter o dia do descanso, o dia do desfrute, o dia do prazer, o dia do deleite, que é o que Deus preparou para a gente. Agora, vamos para o próximo? O descanso no exílio? Bom, descanso na criação é perfeito. Deus colocou o descanso na criação e disse, olha minha gente, aproveite a obra das suas mãos, desfrutem, porque eu também desfruto tudo que eu faço. Agora no exílio começou uma sutil mudança, um fundamentalismo com o Shabat, que você vai ver que foi altamente destruidor. Veja só o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 36, versículo 20 a 22. Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus, repita comigo, escravos, e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. 70 anos de escravidão, pessoal. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos, descansou também durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Olha só que interessante aqui o Shabat. Deus diz que o povo de Israel não ficou 7 dias, nem 7 semanas. O povo de Israel ficou 70 anos no exílio, e a terra de Israel teve um Shabat. A terra de Israel teve um descanso daquele povo injusto, traiçoeiro, e que estava se virando contra Deus. 70 anos de Shabat. Shabat não é um dia da semana, queridos. É um tempo kairótico, fora do Cronos, que mostra para nós um momento específico da nossa história. E o que o povo de Israel foi fazer na Babilônia? Ser escravo. Você já viu um escravo, como é que ele trabalha? Não, né? Então, vou explicar para você, você que não sabe, fica ligado agora. Muito espontâneo. Mas como é que o escravo? Como é que o escravo trabalha? 16 horas por dia, você que perguntou. 14 horas por dia. Não tem tempo, não tem momento, não tem descanso. E se não fizer o seu trabalho, lenha, açoite nas costas. Os verdugos ficam preparados para carrasqueá-lo. E o povo de Israel estava agora na Babilônia, totalmente escravo, trabalhando 16 horas por dia, sem direito a FGTS, Fundo de Garantia, INSS, qualquer coisa mais. Aí o pessoal fala assim, peraí gente, está errado. A gente não tem o Shabat? No dia do descanso? Eles foram até o rei Nabucodonosor e apresentaram e falaram assim, é o seguinte, nós temos o nosso dia do descanso, não vem fazer a gente trabalhar os 7 dias da semana, nós temos o 7º dia, no 7º dia, agora você vai entender o porquê que é tão radical lá hoje. No 7º dia, a gente não lida com boi, a gente não leva jumento, a gente não faz tijolo, a gente não capina, a gente não corta, a gente não roça, a gente não dirige carro, a gente não aperta o botão do elevador, a gente não levanta a mão. Lá em Israel, pessoal, na sexta-feira, todos eles têm uma chapa térmica que liga na tomada. Eles fazem a comida na sexta-feira e a comida fica em cima da chapa térmica 24 horas, até no outro sábado, ou no outro pôr do sol, e eles não podem esquentar a comida que eles vão comer. Não quiser fazer, então. Então, de onde surgiu tanto fundamentalismo? De onde surgiu tanto critério assim? Do exílio. A gente não faz nada. Vocês não fazem nada? Nada. Mas vocês não podem pegar nem um cestinho. Não pode colher nem espiga, nada. É o dia do nosso descanso. É a nossa religião. Então, na Babilônia, eles conseguiram sobreviver graças ao Shabat. Então, o exílio trouxe escravidão. Na escravidão, eles precisavam de uma defesa. E eles usaram o Shabat para a defesa, queridos. Olha aí, a defesa, o Shabat. Nós nos defendemos agora e nos protegemos e nós não fazemos absolutamente nada. Era isso que Deus tinha dito? Não disse isso. Foi no exílio que eles criaram a cultura de que eu não posso dar um passo. Você sabia que existe uma metragem que pode andar durante o dia?
Sabia? No Shabat, se você andar mais que aquilo, você está pecando. Existem mais de 70 leis para o sábado que você não pode fazer. Só para você guardar o sábado no judaísmo. De onde eles criaram isso? Fundamentalismo. Eles perderam o prazer de ter o Shabat e começaram a trabalhar a religião de possuir um Shabat. É o que a gente vê hoje no sabatismo da nossa religiosidade. E não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina então? Essa mudança faz toda a diferença. E onde ela vai desembocar? Nos tempos de Jesus. Vamos lá? Criação, 4.000 anos antes de Jesus. Nós temos aí, agora, exílio, 700 anos antes de Jesus. E agora nós estamos no ano 0, o ano de Jesus. Jesus vai encontrar uns fariseus. E o primeiro problema que ele vai ter em Marcos capítulo 2 é sobre o sábado. O primeiro problema, a primeira discussão que Jesus vai ter na Bíblia é com o sábado. Olha lá Marcos capítulo 2. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam seus discípulos, começaram a colher espigas. Colher espiga. E os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E Jesus respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Quando nos dias do Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus, comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes podiam comer no sábado, e deu também aos seus companheiros. Davi fez tudo isso. Não é a religião que importa. Jesus ele é um anárquico com a religiosidade. Jesus é um fora da lei do judaísmo, pode ter certeza disso. Então lhes disse, Jesus dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor também do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Deus preparou, Deus colocou na sua palavra o dia do descanso por causa de você. Ele não colocou o homem porque tinha o descanso. Ele criou o descanso por sua causa, porque ele sabia que haveria opressão, ele sabia que haveria ativismo, ele sabia que haveria muitas atividades, mas ele diz: há um dia do descanso que eu preparei para você, e essa é a minha bênção. Nos tempos de Jesus tem um problema farisaico. O que era então sagrado antes para Deus, agora se torna uma religiosidade vazia. O que era sagrado, agora é uma religiosidade vazia e sem sentido, meus irmãos. O que está acontecendo aqui? Embora os fariseus estejam deturpando a beleza do Shabat, Jesus está tentando recuperar o sentido. Jesus está dizendo para eles: o sábado foi feito por causa do homem. Então, recapitulando, origem: sábado é descanso e deleite, Shabat. Exílio: sábado é defesa, não me faz trabalhar porque eu tenho meu direito de descanso. Farisaísmo: a gente precisa guardar o sábado, senão Deus vai se virar contra nós. E agora, como é que resolve esse problema? E nós aqui hoje, século 21, 5 de agosto de 2018, o que a gente fala sobre isso? Bom, eu vejo que agora a gente precisa aderir e se apoiar na pessoa de Jesus. Descanso para Jesus é saúde para a fé e saúde para a nossa vida. Esse é o princípio que Jesus trata do Shabat nas Escrituras. Como que eu sei disso? Olha Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo nem para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram no barco para o lugar deserto. Está vendo? Que coisa preciosa e maravilhosa. Jesus vê os discípulos animados: rapaz, está acontecendo, nossa igreja está crescendo, está tendo retiro de jovens, de crianças, de adultos, de velhos, de idosos, está tendo retiro de tudo quanto é jeito, Deus está fazendo a obra, os demônios estão saindo. Jesus olha para os discípulos e fala assim: vem cá, vamos descansar um pouquinho. Jesus descansou no barco, Jesus teve fome, Jesus teve sede. Ele mostra que nós não somos máquinas e nós não vamos aguentar essa rotina de vida. Nós vamos adoecer, nós vamos morrer. Vamos, se a gente não der um jeito na nossa vida, se não criar equilíbrio do Shabat, para cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa vida emocional. E Jesus fala: venham comigo. Isso é fortalecimento espiritual. O Shabat foi dado para você gastar tempo com Deus. O descanso não é para você ficar com o pé para cima, é para você intensificar a sua vida com Deus e contemplá-lo. Quem sabe a gente possa ouvir um pouquinho aqui das disciplinas espirituais sobre contemplação. Contemplar Deus, ao invés de reclamar, murmurar. Ficou 50 dias sem chuva. O mundo está caindo em água, hein? Pelo amor de Deus, irmão.
Shabat é para contemplar e falar: Deus é bom. Ele devolveu 200 milímetros que não choveu nos 50 dias, ele devolveu 2 dias. Bênção de Deus. A gente precisa olhar, venham comigo, é passar tempo com Jesus, é ficar mais perto dele, é ter um tempo de intensidade, é estar o nosso Shabat, o nosso descanso aos pés do Mestre, como Maria fez. Mas também é repouso. E o repouso é necessário. Descanse um pouco. É necessário repouso. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você está desempregado, se prepare quando você for trabalhar. Se você está sem atividade no momento, se prepare quando você entrar no mercado de trabalho. Você precisa repousar. Você precisa descansar. Você precisa respirar. Repouso faz parte da nossa vida espiritual. Descansar é um ato de adoração a Deus. A gente adora Jesus descansando também, cuidando da nossa saúde, cuidando do meio ambiente, cuidando da nossa família. A gente está adorando a Deus quando a gente diminui e desacelera no nosso Shabat. Como é que eu vejo isso? A vida precisa de intervalos de descanso. Para quê? Para recuperar, para a gente renovar. Deixa eu mostrar uma coisa para você interessante. Vou mostrar mais uma imagem, tá? Essa imagem a gente já vai caminhando para a conclusão. Essa imagem mostra muito bem exatamente o que é o Shabat para a nossa vida. Olha lá que legal. Já viu isso aí? Quanto tempo vai que você não vai nesse lugar, hein? Oh, meu Deus. Olha, eu comecei isso aí, fiz 1 mês, 2 meses. Pá, vamos lá. Sem problemas agora. Essa aqui é a figura do Shabat. O que acontece? Eu sempre, assim, gostei de fazer academia, sem problema, acho legal. Mas eu achava que aquele negócio de 3 séries de 12 e o intervalo de 1 minuto era simpatia. O pessoal fala assim: você vai fazer 3 séries de 12, e depois você vai descansar 1 minuto. Não deixa passar disso, tá bom? E também não faz menos. É 1 minuto. 1 minuto, tá. 13. 1 minuto, 13. Eu falei: simpatia, para ficar mais musculoso, vai ver que é isso, Os deuses, Mas não é. O que é esse repouso de 1 minuto de intervalo? É quando você está fazendo aquela força, você está liberando no seu organismo um metabólico, que ele vai trazer uma camada de reestruturação no seu músculo. Se você fizer sem repousar, você não consegue terminar a série, Faz 1, 2, 3, 11, 12, 13. Aí eu vou fazer mais uma série. Não consegue. O seu músculo não aguenta. Você não consegue ir para a próxima. Você repousa 1 minuto, sabe o que acontece? Agora eu estou de novo. 1, 2, 3, 11, 13. Aí, mais 1 minuto. É assim que funciona. Agora, se você descansar demais, mais de 1 minuto, aquele hormônio que você jogou no seu organismo, ele vai embora depois de 1 minuto. E você não consegue trazê-lo de volta. Então, fazer menos de 1 minuto e o fazer mais de 1 minuto é prejuízo. É 1 minuto. É o tempo necessário entre as séries para o seu organismo reagir. O que isso significa? Se descansar demais, ou sem descansar, não há como continuar o exercício. E se descansar muito, não se adquire resistência. Está vendo? Shabat. Se você ficar fazendo, você não vai conseguir. Vai abreviar seus dias, vai morrer mais cedo, vai vir colesterol, vai vir problema de saúde, vai vir diabetes precoce, vai vir aneurisma, infarto, pressão alta. É tudo isso, meus irmãos. É resultado da nossa vida louca. A gente vai antecipar o nosso dia. Se você continuar, você não vai dar conta de conseguir continuar na sua série de vida. Mas também não vai querer descansar demais, entendeu? Se descansou demais, você também não consegue produzir. Não consegue ir adiante. Não consegue avançar. Tem cara que inverteu a lógica. Ele descansa 6 dias e trabalha 1. É para trabalhar 6, irmãos. 6 da manhã eu acordo, tomo meu café, vou para o trabalho. Mas há um dia na minha vida que eu descanso, que eu repouso, que eu contemplo a minha família, que eu sento à mesa, que eu diminuo a intensidade e a velocidade. É o dia do meu Shabat, é o dia do meu descanso, é o dia de recuperar as minhas forças e continuar nesse exercício, e continuar produzindo, e continuar fazendo as coisas para a glória de Deus. Você está entendendo? Não é tempo, é uma atitude que nós fazemos de descanso na nossa vida. E para terminar, o intervalo de descanso é desfrute, deleite e contemplação. Lembra dessa tela? Meu irmão, minha irmã, está na hora de você fazer isso, por favor. Você veio a essa celebração essa noite não por um acaso. Eu estou aqui para te aconselhar. Dá um passinho para trás. Contempla o que tem acontecido na sua vida. Contempla o que tem acontecido na sua história. Contempla o que tem acontecido no seu coração. Por favor, descanse um pouco. Tome fôlego.
Repouse. Tem gente que fala assim para mim: ah, pastor, mas você está precisando descansar, rapaz, você é muito elétrico, é muito hiperativo. É porque você não sabe qual é o meu Shabat. Eu também tenho meu Shabat. E quando eu faço o meu Shabat, eu estou pronto de novo para mais uma série de 6 dias, servindo a Deus e fazendo a obra intensamente. Descanse, trabalhe, descanse. Esse é um movimento da vida, mas não só trabalhe e nem só descanse. E que o descanso seja para você uma terapia e uma adoração a Deus, conforme esse gráfico aqui. Há uma porcentagem: 17,33% do nosso tempo tem que ser gasto em descanso. 17,33% do nosso tempo tem que ser gasto em ócio criativo. Aquele dia de não fazer nada, mas que ao mesmo tempo a gente está vivendo tanta coisa boa, experimentando tanta renovação espiritual na nossa vida, tanto equilíbrio com o nosso coração, tanta presença de Deus. Trabalho, mais um pouco de trabalho. Está cansado? A Bíblia fala que é mais um ainda, tá? Mais uma série. Estou no limite, pastor, não aguento mais meu patrão, não aguento mais essa empresa, não aguento mais essa minha vida, não aguento mais esse momento, não aguento mais essa discussão. Mais um pouquinho, mais um pouco você consegue. Descansa, meu irmão. Descansa, que chegou a hora de desfrutar. Desfrute da obra das suas mãos. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do fruto do seu trabalho comerá. Tem gente que trabalha e não come do fruto. Tem um monte de dinheiro na poupança, mas não tem alegria de compartilhar isso com pessoas. Tem um monte de patrimônio, mas não tem vida. É escravo do dinheiro, é escravo do calendário, é escravo dos relatórios, é escravo das agendas. Trabalhe, meu irmão, mas descanse. Não estou fazendo teologia do descanso para você sair daqui e pedir demissão do seu trabalho. Estou falando para você trabalhar mais pesado, mas aprende a descansar, porque a Bíblia fala: lembra-te do Shabat, lembra-te do descanso, não esqueça disso. Guarde o seu dia para você contemplar a obra, a criação e o poder de Deus, porque isso é saúde para a fé e saúde para a sua vida. Dieta espiritual me leva a isso. Vamos ficar em pé? Eu quero terminar com essa frase aqui e a celebração dessa noite. Quem descansa com regularidade não sofre de esgotamento, tem mais saúde e tem mais fé, porque aprendeu com Jesus. Vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei, e acharão descanso para as vossas almas. O Shabat não é um calendário, o Shabat é uma pessoa. Jesus é o descanso para você. Você que está correndo tanto, você que está com assim, a língua para fora: eu não aguento mais, eu não vou dar conta dessas finanças, eu não vou dar conta dessa empresa, eu não vou dar conta dessa agenda, eu não vou dar conta desse compromisso. Eu quero dizer para você que Shabat não é um calendário, não é o seu relógio, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele vai te ensinar como estar perto dele e como repousar na medida certa, renovar as suas forças, continuar a caminhada e não se esgotar. Show burnout, show estresse, show esgotamento, porque eu estou descansando nos braços de Jesus. Eu sei o momento de acelerar, mas eu também sei o momento de desacelerar, de descansar e de ter saúde para a minha vida, para a minha família, para as coisas que Deus criou para que eu possa contemplar. Enquanto nós cantamos essa canção, você que é membro dessa igreja e você que é batizado, você que tem seus filhos batizados em nossa comunidade, você vai poder participar da ceia do Senhor. E você que vai ficar no seu lugar, você adore o Senhor com essa canção que é tão linda, que diz: em teus braços eu descanso. Quero convidar os presbíteros que venham aqui à frente e nós vamos participar da ceia do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é nova aliança no meu sangue. Comam deles o meu corpo, comam também bebam também do meu sangue, e façam isso em memória de mim. Jesus fez na mesa, Jesus lembrou os seus discípulos. Jesus é o exemplo que nós seguimos nessa comunidade. Não é de um pastor, de um ídolo, nem de uma personalidade. Jesus à mesa com seus discípulos nos lembra que a alimentação espiritual é necessária para continuarmos andando na presença dele. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir participar dos elementos e voltar para o seu lugar.
de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, Vamos ficar em pé, irmãos. acharei conforto em teu amor. Vamos dizer isso. Sei que és aquele Ele é a pessoa do nosso descanso. Jesus Cristo é a pessoa do nosso descanso. Em teus braços, Jesus, nós vamos descansar essa semana. em teus braços é o meu Nós temos muitas descanso. coisas a fazer, tantas coisas a realizar, Em teus braços mas uma só é necessária: meu descanso. o nosso descanso em Ti. Ensina-nos a repousar, Teus braços ensina-nos a é o descansar. meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite e que essa semana seja de muito trabalho, mas também de descanso. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pelas atividades que temos, obrigado pela correria do dia a dia, mas não nos deixe esquecer de descansar, de recuperar as nossas forças, de termos tempo contigo e de termos o nosso Shabat pessoal e personalizado em tua presença. Faz essa igreja uma igreja saudável na família, faz desse povo um povo saudável na fé, que a gente não faça as coisas por tradição e nem por religião, mas pelo prazer de desfrutar e de contemplar todas as suas boas coisas em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana. Vão com Jesus, Deus abençoe.